Então, talvez o minimalismo digital cairia bem nisso. E aí, como é que você como psicóloga orientaria adultos e adolescentes, não crianças, que eu acho que crianças, até já é um erro, porque a gente vê isso em restaurante, para a criança ficar quieta, que a criança observe eu comendo. Então tem crianças que comem com a mão, porque elas não aprendem a ver o pai comendo com garfo e faca. Isso é uma coisa impressionante. Então a pessoa põe lá um tablet na frente, a criança fica comendo, olhando o tablet do desenho, em vez de ver o que está acontecendo em volta. Não vamos entrar nesse escopo das crianças, mas vamos falar de adolescente. O que você fala para uma pessoa sobre o minimalismo digital? Eu, por exemplo, sou médico, eu sou obrigado a andar com o celular, não que eu fique vendo, mas hoje eu recebo muito WhatsApp, eu tenho horários que eu, por exemplo, vejo as mídias de manhã e no final da tarde, mas assim, eu evito de ficar vendo durante o meu trabalho, eu não vou fazer isso, mas eu tenho horários que eu criei para fazer isso. Mas o que você orienta para uma pessoa leiga que não está com a cabeça doutrinada, esperta para fazer isso, entrar no minimalismo digital? Se a gente for pensar em termos práticos, né, normalmente você vai usar aqueles artifícios que são os condicionamentos, né? A própria pessoa limitar o tempo de uso, ou se é um filho adolescente, o pai conversar e tentar ver com ele quais são as melhores horas para ele usar aquilo ou para ele deixar de usar aquilo, né? Qual é o tempo melhor para estudar? Aí tem um tal jogo que a turma entra, sei lá, 8 horas da noite. Então tá, de 8 às 9 ele quer usar o computador, mas depois às 9 ele desliga. Enfim, esses acordos, esses combinados, a gente pode fazer com a gente mesmo e cumprir, né? Que é mais difícil. E tentar fazer com os filhos. Agora, o fato é o seguinte, existem hoje, no Brasil acho que ainda não, mas existem lá fora muitas clínicas de desintoxicação. De detox, né? Porque isso virou um vício. Mas a gente não pode falar de pessoas viciadas, a gente pode falar de um momento em que as sociedades, a nossa cultura é uma cultura viciada em telas, né? É uma coisa muito mais ampla do que simplesmente falar no individual. Então, assim, existem essas chances, né, de usar artifícios, métodos, exercícios. Ok, só que isso não é tudo. Por quê? A gente sabe que tudo que a gente não arranca pela raiz tende a brotar de novo, né? Então, o que é importante? É alguma abordagem terapêutica, isso algumas, não só a psicanálise, mas existem algumas outras abordagens terapêuticas que permitem você entender o que causou aquilo para aquela pessoa. Por que de repente, na minha vida, um uso de uma rede social, do meu celular ou do computador ganhou essa dimensão gigantesca? Trocar o real pelo virtual. Por que será, né? Normalmente os excessos, eles estão ali denunciando, né? Eles são sintoma de algo que não está bem. Dizem, né, dentro da psicanálise, vários autores, que todo excesso corresponde a uma falta. Então, assim, o que está faltando para as pessoas hoje estarem preenchendo tanto a vida delas com esse universo altamente conectado, com essa vida virtual? Assim, para fazer um verdadeiro detox, eu acho que seria muito mais importante entender o porquê Qual a causa? de tanto excesso, entendeu? Porque na medida que você entenda, aí você pode desconstruir essa necessidade, preenchendo a sua vida com aquilo que efetivamente te falta. E assim, umas medidas de autocontrole que você orientaria, quais seriam, por exemplo? Primeiro essa de tentar entender o que está te fazendo conectar tanto, né? E depois você mesmo estabelecer os seus horários de uso, tentar cumprir aquilo, né? A gente estabelece compromissos com as pessoas com muita facilidade, mas a gente não estabelece compromissos com a gente mesmo com a mesma facilidade. Isso é que é importante estabelecer. E aí entram todos os compromissos de atividade física, de sair com os amigos, de trabalhar, de estudar naqueles horários determinados e também de fazer um programa, né, de diminuição do uso do aparelho. Do aparelho. O Fernando Freu, que veio aqui, que foi uma entrevista muito interessante sobre sono, e é exatamente isso que a gente discutiu até das pessoas estarem dormindo pouco, passando horas, porque elas não percebem as horas passando. E o cérebro vai entrando num estímulo, porque você vai dando que você gostou, um like, e o cérebro não quer dormir, porque ele está vendo uma tela azul. Então, até as recomendações deixar no mudo o celular, o horário de trabalho até determinado
período, depois não ficar olhando e-mails, ficar olhando Face, Instagram e assim por diante. Então, se criou algumas regras até para as pessoas que tinham insônia, tomavam remédios, e às vezes com a terapia junto, com o neuro, às vezes até com alguns medicamentos específicos, eles estavam conseguindo algum sucesso em relação a isso. Mas é bem interessante isso que você falou, porque as pessoas não percebem as horas que elas passam na Sim. frente da tela, né? Porque é uma coisa, acaba sendo uma coisa prazerosa, senão a pessoa não estaria ali vendo, né? Bom, Ana, então para finalizar, então você acha que você deu algumas dicas legais, né, para nós. Eu acho que é importante ter essa importância de tempo, né, de utilização, criar horários para se ver isso. Procurar sempre o especialista, e o especialista sempre começar ou com o psiquiatra ou o psicólogo. As pessoas têm muito preconceito contra isso. Normalmente eles acabam procurando o clínico ou o ginecologista, no caso da mulher, que acaba adotando ele como clínico, mas sempre comentar, né, que olha, está tendo algumas mudanças de comportamento principalmente o médico, né, ficar atento para esses detalhes. Eu acho que é isso que é a importância dessa entrevista, exatamente para servir de alerta para que as pessoas questionem, às vezes, os problemas de relacionamento, os problemas pessoais, por que as pessoas estão engordando, por que pararam de fazer exercício, ou por que não prestam atenção, estão comendo, olhando a mídia e aí não acabam comendo mais do que deveriam e acabam tendo problemas digestivos. Mas eu acho que é a praia do psicólogo, acho que é a pessoa ideal, acho que é até mais do que o psiquiatra, para fazer esse acompanhamento, para saber por que essa pessoa está fugindo do seu mundo real e está indo para o mundo virtual. É isso? Perfeito. Não, maravilha, finalizar bem. Bom, eu cometi uma gafe aqui, lembrando que a Ana fez UFRJ, que é Rio de Janeiro, eu falei G. Mas, Ana, eu queria que você falasse para mim um pouquinho mais da poesia e 2 dedos de prosa, que eu estou achando isso aqui muito legal. Tem muita coisa bacana de arte que vocês colocam e de poesia, e é uma coisa que me chamou a atenção e aí eu comecei a acompanhar, achei o máximo. Me fala um pouquinho mais disso daí. Bom, isso foi um artifício meu, né, usado durante a pandemia. Eu acho que durante a pandemia, todos nós, de alguma maneira, para sobreviver a esse caos, a gente precisou de uma beirada de barco, né? E no meu caso, trabalhando, né, na linha de frente, em hospital, CTI, fazendo uma série de projetos dentro do Hospital Geral, com paciente com Covid, Morte, vários doença. óbitos, as famílias, a gente fez o atendimento das famílias e tal, enfim, eu precisava realmente de uma beirada de barco, porque o mar estava revolto. E aí, como eu sempre escrevia, eu resolvi começar essa página, Poesia e 2 Dedos de Prosa, era uma página no Instagram que associa sempre uma imagem de uma arte com um poema ou uma prosa poética autoral minha, né, e uma música, né? E dali foi uma página interessante porque ela começou a ser seguida só por gente que lê e gente que escreve. E eu comecei a conhecer vários escritores, a maioria amadores, né? Eu digo amadores nos 2 sentidos da palavra, porque são amadores das palavras. E eu comecei a convidar essas pessoas. Então, ao longo da pandemia, eu convidei mais 9 escritores, nós fizemos um livro super bonito, através do Zoom a gente se reunia, porque tinham pessoas do Brasil todo, e esse livro contava histórias relacionadas à pandemia, né? Era um livro de contos, os 10 autores escreveram e a gente acabou publicando, então, no final da pandemia. Aí partimos para outros projetos, né? Então, a partir daí, agora tem um outro livro que já está pronto, que vai ser lançado recentemente, ainda esse semestre. Tem um outro começando já para o semestre que vem. E tudo partiu dali. Quer dizer, é uma beirada de barco que foi um alívio, né? Nesse tumulto dessa tempestade e que rendeu muitas coisas boas em termos de Eu acho, Ana, literatura. assim, bonito esse trabalho, até eu gosto de divulgar, porque eu acho que a arte é a comida da alma, né?